Eu repito, rapidinho. Agora vê se pegou. Agora apareceu. Deixa eu perder vocês, peraí. Agora apareceu. Deixa eu voltar. Pronto. Vamos repetir para a gente deixar gravado. Mas todo mundo estava me ouvindo, né? Acredito que todo mundo estava me ouvindo. Mas só para a gente repetir. Na disciplina, para ficar para vocês, na disciplina de saúde coletiva, nesse tema de processo de saúde-doença, é importante a gente entender das concepções, paradigmas ou teorias que explicam o que é saúde e o que é doença. Porque dependendo de como a gente entende como é estar doente, como é estar saudável, a gente vai prover ações e serviços de saúde de forma diferente. De forma resumida, a gente teria 5 teorias que são as mais importantes. A gente vai passar por cada uma delas. A primeira seria essa concepção mágico-religiosa, que o nome já diz. É a gente achar que estar doente tem a ver com religião ou tem a ver com as coisas mágicas, com as forças da natureza, com as forças... Essa questão de cosmos também. Então, a gente achava que doença ou era um sinal das forças alheias, ou era um pecado, ou era uma maldição, ou era porque eu não seguia os preceitos da Igreja Católica, ou eram os maus espíritos. Então, para a gente ficar saudável, devolver esse equilíbrio, que era o que sempre tem a ver com equilíbrio, a gente precisaria de procurar figuras que devolvessem esse equilíbrio. Figuras muito fortes na época eram as figuras dos pajés, nas tribos indígenas, do xamã, do curandeiro. Essas eram as figuras que devolviam esse equilíbrio que a gente perdia, essas figuras mágicos religiosas. Também se tinha esse pessoal que trabalhava com a medicina natural, que hoje a gente chama de homeopatia. Não era nada de um conhecimento muito científico grande, mas se tinha algum conhecimento das ervas, de produtos naturais. Eram as figuras dos barbeiros, ou cirurgiões barbeiros e tal. E eram as pessoas que tinham um pouco de conhecimento. Hoje seria a nossa homeopatia. E até hoje a gente usa, né? Como eu estava falando, a gente usa isso, todo mundo toma um chá, ou conhece um chá para emagrecer, para dormir, enfim, do que for. A farmácia, o farmacêutico, acho que é a profissão mais antiga do Brasil, porque desde essa época, hoje eles seriam os farmacêuticos. Os boticários, os barbeiros, os boticários eram as pessoas que tinham esse conhecimento. O boticário, o nome da lojinha que a gente compra perfume, o boticário, veio desse termo, os boticários, que eram essas pessoas, junto com os barbeiros, que tinham algum conhecimento científico, cirúrgico, para ajudar a galera nessa época. As coisas vão falando sempre de questão de equilíbrio, só que a gente tinha vários povos e várias comunidades diferentes. Uma que a gente conhece muito, talvez vocês nem saibam, mas não sei se vocês já viram, na China, ou na medicina chinesa, a gente tem aquela bolinha, que tem uma coisinha no meio, um lado é preto, o outro lado é branco. Aquilo ali chama Yin e Yang. E é a questão do equilíbrio. Os chineses é uma coisa impressionante, porque eles são altamente tecnológicos, mas ainda assim trazem essa tradição deles, dessas coisas de Tai Chi Chuan, do equilíbrio, de estar ligado à natureza com eles. Não é uma coisa que eles não perdem, assim. Então é um negócio bem... Ele é um povo bem interessante. Então, na medicina chinesa, essa concepção mágica religiosa ficava nessa questão do equilíbrio de Yang e Yang. E nos hindus e chineses, trazendo mais uma vez essa figura do desequilíbrio, eles trazem esse desequilíbrio de elementos do organismo humano. Só que nessa época eles ainda não sabiam nem entendiam como o organismo humano é formado. Mas eles já tinham a ideia de que se tratava de um desequilíbrio. E querendo ou não, minha gente, estar doente, por mais que a gente tenha essa ideia de determinação social, estar doente é estar em desequilíbrio. Seja ele psicológico, seja ele biológico, seja ele social. Então, eles já começaram a trazer essas ideias de entender o organismo humano de forma mais biológica. Só que até chegar lá, para entender que somos células, sistemas e por aí vai, demorou um pouquinho, né? Porque eles não tinham ciência e tecnologia. Então, os hindus e os chineses começaram
a ter essa ideia de que era um desequilíbrio de elementos do organismo humano. E esse desequilíbrio, trazendo as ideias das forças da natureza, eram causados pelo ambiente físico. E que ambiente físico é esse? O clima, insetos, os astros, a natureza. Mais na frente isso vai ficar comprovado, que nem todas as doenças a gente vai conseguir explicar só com essa ideia de uma bactéria para cada doença. Até porque se descobre outros micro-organismos e doenças como hipertensão e diabetes, não tem bactéria que causa essa doença. E também a gente vai viver não só com doenças, mas com os agravos de saúde, que são coisas diferentes. E para fechar essa ideia de concepção mágico-religiosa, a ideia de desequilíbrio, a proposta é sempre, independente se for no chinês, se for no hindu, se for no hebreu, se foi só a Igreja Católica achando que é um pecado, ou se foi só um desequilíbrio das forças da natureza, é restaurar o fluxo normal de energia. Essa é a ideia principal dessa concepção mágico-religiosa. Deixa eu ver se tem mais alguém para adicionar aqui. Essas pessoas adicionei 4 vezes e eles não entenderam, então não vou mais. E aí, as coisas evoluem. Tem a Grécia é o berço da humanidade. Hipócrates, que ele vai ser um grego bem importante, ele vai ser o pai da medicina, que ele vai ter um estudo mais empírico e biológico das coisas. Mas aí, antes dele, digamos que na Grécia ele é divino. Pré-Hipócrates e depois Hipócrates. Antes deles, trazendo um pouquinho mais de evolução dessa questão de entender que é um desequilíbrio e que o corpo humano é formado por elementos e que esses elementos entram em desequilíbrio por ações do ambiente, lá eles já começam a definir que tipos de elementos seriam esses. Então, eles achavam que o corpo humano era composto de água, ar, terra e fogo. Quando era mais nova, quando era criança. Mais nova, quando era criança. Existia um desenho chamado Capitão Planeta, que trazia justamente essa ideia. Cada um era terra, fogo, água, ar, e eles juntos formavam um Capitão Planeta, que achava que a gente era composto disso, né? Chega a ser surreal, mas era o que a gente tinha de conhecimento na época. Já é muito mais evoluído do que só achar que é um castigo, ou porque no meio da floresta tem um mau espírito. Vai evoluindo aos poucos, mas evolui. Então, falou em Grécia, lembre que é antes de Hipócrates e depois de Hipócrates. Antes de Hipócrates, traz a ideia de que começou no finalzinho da concepção mágico-religiosa, de que nós tínhamos formados por elementos. Quais são eles? Água, ar, terra, fogo. Depois de Hipócrates, a gente vai ter outro tipo de divisão. Hipócrates, como eu já citei, né, ele é considerado o pai da medicina. Como é que chamam? Os médicos, eles fazem o juramento de Hipócrates, quando eles se formam. E aí, ele foi muito importante, porque ele passou a ter essa observação mais empírica das coisas, mais científica das coisas. E para isso, uma coisa que ele começou a fazer de forma muito importante foi registrar casos clínicos. Começar a registrar o processo de saúde-doença, o processo de adoecimento das pessoas, para tentar achar alguma correlação. Toda essa galera aqui que eu anotei as informações dele pegaram peste. Mas todos eles, cada um ele anota as características. Teve febre, teve problema renal, alguma coisa do tipo. E aí, depois que ele fizer vários casos clínicos e anotar esses dados, esses registros, ele consegue chegar a uma informação em comum que é característica daquela doença. Isso, ou daquele adoecimento. Isso é uma coisa que, veja como já é completamente diferente de achar que era só um castigo. Então, ele é importante por causa disso, por conta dessa questão dos registros clínicos, da visão epidemiológica. E eu falei semana passada que a saúde coletiva tem um tripé. E o tripé dessa saúde coletiva são 3 ciências base que podem ser acrescentadas de diversas outras ciências. Espero que vocês lembrem que é epidemiologia, planejamento, e ainda tem mais uma, que são as ciências sociais, ou as ciências humanas. Então, é o tripé da saúde coletiva. Então, ele trazia muito essa figura da visão epidemiológica. E a epidemiologia é
o estudo daquilo que afeta a população. Então, como os casos clínicos, o registro desses casos, seja, como não se tinha exames, nada nessa época, mas ele conseguia registrar o que ele queria, sinais e sintomas. Isso já é um avanço gigantesco. E veja também outra coisa que ele traz, essa questão de que, o organismo humano é formado por elementos, mas não é terra, fogo, água, ar. Ele é formado por bile amarela, bile negra, fleuma e sangue. Vejam que já tem uma característica mais biológica de todo esse processo, tá? Resumindo, concepção mágico-religiosa, passamos pela Grécia. A Grécia antes de Hipócrates e a Grécia depois de Hipócrates. Cada etapazinha dessa, a gente tem mais um processo de evolução para a ideia anterior. Então, uma coisa também aqui, como eu sempre disse, processo de saúde-doença, eu entendo como eu entendo adoecimento para poder tratar esse processo de adoecimento. Se eu passo a ter registro de sinais, de sintomas, de entender o que afeta a população, eu consigo atuar de forma mais direcionada do que só pedir a Deus e rezar, por exemplo. Ou trazer o curandeiro e fazer uma reza em mim. Consigo ser mais específico. Próximo. Aí, depois da Grécia, a gente passa pela Idade Média. E a Idade Média, não sei se vocês lembram, mas na época lá nos livros de história, é a época a Idade das Trevas. Né? A gente tem um retrocesso da questão científica nessa época da Idade Média. E aí, o cristianismo e a religião passam a ser muito fortes e muito influenciadores nessa época. Infelizmente, a gente passa a ter um retrocesso. É a época das cruzadas e tal. Então, há uma influência do cristianismo. Então, a gente volta a acreditar que a doença é um pecado. E a cura é uma questão de fé. E fé em quê? Na Igreja Católica. Que foi muito forte e é muito forte até hoje. Só que evoluíram um pouco. Nessa época, começaram a se pensar uma estrutura que é muito importante hoje ainda também. Só que hoje uma proposta mais diferente. As Santas Casas, no Brasil, elas foram muito importantes durante muito tempo. Porque é o único local e espaço que a população tinha para procurar ajuda em relação a serviços de saúde eram as Santas Casas de Misericórdia. Só que as Santas Casas, elas não era um hospital, como é hoje. Elas não tinha estrutura de hospital, não tinha nada. A medicina começou a desenvolver ainda, começaram a se formar os primeiros médicos, enfim. Mas era uma estrutura que tinha a proposta de ser um hospital, sem ser a grandiosidade de hoje, e essas estruturas eram entregues às ordens religiosas. Essas ordens religiosas trazem o nome de Santa Casa de Misericórdia. E a ideia era que não fosse um lugar de cura, mas um lugar de abrigo e de conforto para os doentes. Os doentes procuravam a Santa Casa na proposta de ter abrigo e conforto nesse seu processo de adoecimento. Até porque não se tinha desenvolvimento muito importante, cientificamente falando, nessa época, certo? Então, as Santas Casas, aí começa a surgir a figura dos asilos, os hospícios, que durante muito tempo vai ser o principal mecanismo de controle, de processo de cura e adoecimento da saúde mental. A gente passa, no Brasil especificamente, a gente passa por uma reforma psiquiátrica. E essa reforma psiquiátrica, ela traz a proposta de a gente acabar com essa ideia de que saúde mental, paciente de saúde mental, ele tem que ficar trancado, não tem direito à sociedade, não tem direito à convívio social. Tanto que os hospícios ou os hospitais psiquiátricos foram todos fechados aos poucos. E o SUS criou um programa chamado De Volta para Casa. Nesse programa, a ideia era pegar essas pessoas dos hospícios e hospitais psiquiátricos e devolverem às suas famílias. Só que muita gente não tinha mais família nenhuma. Então, essas pessoas que não tinham família, até hoje, elas ganham uma bolsa ou um salário todo mês para morar em residências terapêuticas, que é uma casa que ela tem sala, cozinha, quarto, tudo normal.
E quem conseguiu voltar a ter acesso às suas famílias, hoje se tratam e se cuidam no CAPS, que é um Centro de Atenção Psicossocial, que tem a proposta de devolver e dar autonomia para essas pessoas voltarem à sociedade. Isso tudo vem de quebra de uma estrutura que foi quebra nessa época da Idade Média, que são os hospícios. Não eram lugares de cura, eram lugares de abrigo e de conforto. Tá? Foi um período também que a Idade Média, e aqui no Brasil, essa mesma época, foi um período de muitas epidemias, como é um período que a gente está hoje, que a gente está na pandemia de coronavírus. E essas epidemias mataram muita gente. A peste matou muita gente, a lepra, que hoje a gente chama de hanseníase, matou muita gente. E veja, sífilis e tuberculose matam muita gente até hoje. Sífilis é tomar remédio, tuberculose é tomar remédio. Mas até hoje, morre muita gente de tuberculose. A tuberculose é a doença que mais mata no mundo, eu acho, doenças infecto-contagiosas. E é uma doença que tem tratamento, pô. 6 meses, toma um remédio, fica de boa, mas mata, e mata muito ainda. São doenças que têm um peso muito social também, né? E não se mudou tanto, tá? Hoje a gente sofre com epidemias, não só do coronavírus, mas todo ano tem epidemia de dengue. A AIDS ainda é uma epidemia, a gente sofre com malária, febre amarela, zika, chikungunya, tudo que não presta. Só que aqui se matava muito a maioria das doenças porque não tinha o que fazer. Era só colocar os doentes nesses locais de abrigo de Santa Casas e pedir a Deus, que era a figura do cristianismo, para ficar bom. Tá? Todo mundo já deve ter visto em novela, que naquelas novelas de época, como é que se diz? Naquelas novelas de época, sempre tem alguém que fica com tuberculose. E o tuberculoso vai para onde? Vai para uma casa no campo, para se recolher, para se abrigar, pedindo a Deus, por favor, que cure, porque os ares do campo terão essa proposta. Algumas cidades aqui no Brasil ficaram muito com essa cara. Uma é em São Paulo, que eu esqueci o nome dela agora, eu visitei um ano passado, ela fica perto de Aparecida, do santuário de Aparecida. Aí a mulher falou lá que lá ela tinha muitas estruturas de hospitais que iam para tuberculose. E, mesmo nessa época, depois que a gente evolui um pouco com Hipócrates, depois volta atrás com o cristianismo, a gente passa a ter a segunda teoria mais importante que a gente fala. Lembra que eu falei que são 5. A teoria miasmática. E o que seria isso? Minha gente, não é à toa que se falava de teoria miasmática. Essas doenças que matavam muita gente, tinham muita epidemia, como peste, lepra, sífilis, tuberculose, cólera, são doenças o quê? Infecto-contagiosas, como o coronavírus é. Então, tinha que se ter, para se explicar esse processo de adoecimento, qualquer teoria que tivesse que explicar, tinha que se ter a ideia de contágio. Como ia se explicar essa ideia de contágio? Mas a teoria tinha que trazer a ideia de contágio. Então, a teoria que traz essa ideia de contágio, mas ainda um pouco abstrata, porque não se conheciam os micro-organismos, não se tinha descoberto os micro-organismos ainda, era a teoria miasmática. O nome vem de miasmas. E o que eram esses miasmas? Se a gente for pensar, todo mundo aqui deve ter assistido filme de época, ou na época da Idade Média, como Game of Thrones e tal. E até a novela que está passando agora de noite, não sei nem que hora é a novela. Mas a novela de Dom Pedro, Dom João lá, as cidades são imundas. O povo é sujo. Então, tudo isso é matéria orgânica. E matéria orgânica em decomposição sempre libera aquelas emanações, aquele cheiro, aquele mau cheiro, aquela catinga. Então, eles achavam que essas emanações e esse cheiro, essa catinga, eram os miasmas. E esses miasmas entravam no organismo da pessoa e causavam as doenças. Veja que tem a ideia de contágio. Só não tinham ainda descoberto o que era esse miasma. Quando o micro-organismo é descoberto,
Aí sim, a gente passa a entender de forma melhor que são bactérias, aí depois a gente descobre vírus, a gente descobre protozoários, a gente vai descobrindo que cada doença tem um agente etiológico específico. Até a gente descobrir que nem toda doença tem um agente etiológico. É quando a gente tem a ideia do social e do psicológico. Então, a segunda teoria mais importante, teoria miasmática. E aí, depois da Idade Média, a gente passa por outro período, que é o período da Idade da Luz, do Renascimento. E nesse período do Renascimento, a gente traz de volta tudo que Hipócrates começou. É aquele período que a gente vai sair desse sombrio da Idade Média, da Idade das Trevas, das práticas esotéricas, e passa a voltar a ter o pensamento científico. Mas ainda no começo, o que se predominava era a ideia... Seria a ideia dos miasmas, a teoria miasmática, a ideia de contágio. Só que a gente vai mudar essa ideia de contágio, de que são miasmas, até a gente descobrir o micro-organismo. Quando a gente descobre o micro-organismo, a gente chama isso de teoria da unicausalidade. Mas para a gente avançar nesse pensamento científico, se precisou, nessa época do Renascimento, que é da luz, do conhecimento, se voltar aos estudos, normalmente, para a compreensão do corpo humano. Lembra que Hipócrates falou não sempre, lá atrás, que era pele negra, fleuma, que tinha aqueles elementos. Então, agora, eles vão se aprofundar para entender esse corpo humano de forma mais anatômica e entender o que é que as doenças, com seus sinais, com seus sintomas, alteram esse corpo humano de forma biológica. Então, eles passam a se entrar naquele processo empírico, entender sinais e sintomas, e, mais uma vez, a epidemiologia passa a ser uma ciência muito forte. Tá? Com todo esse pensamento científico, com esse desenvolvimento científico, a gente chega na nova teoria. Começamos com a teoria mágico-religiosa. Passamos por Hipócrates, Grécia, passamos pela Idade Média, chegamos na teoria miasmática. Traz a ideia de contágio, porque as doenças que mais afetavam a população na época eram doenças infecto-contagiosas. O Renascimento chega, e o Renascimento chega, a gente passa a estudar de forma mais científica. O microscópio é desenvolvido, a gente descobre as bactérias do micro-organismo. A gente entende e descobre que aqueles miasmas eram micro-organismos. Isso por causa dos estudos de algumas pessoas, como Pasteur, por exemplo. E aí a gente passa agora a ter a teoria da unicausalidade. Existia uma única causa para todas as doenças. Pasteur, como ele está falando aqui, com o microscópio e com alguns estudos, a gente consegue desenvolver e perceber que os miasmas passam a ser micro-organismos. Esses micro-organismos serão a bactéria, é a principal. Tanto que aqui, ó, uma das principais coisas que a gente faz para poder combater as doenças, já que a gente entende a figura das bactérias, primeiro tem um antibiótico, a penicilina, que é o antibiótico mais famoso na época e durante muito tempo, e vacinas e soros. E vacina a gente usa até hoje. Veja aqui, quanto mais eu evoluo meu pensamento científico, mais eu vou arrumando e descobrindo alternativas para se ajudar e tratar o processo de saúde e doença. Certo? Como eu já estou falando aqui no texto, a gente passa a ter o desenvolvimento de soros e vacinas. Um cara muito importante e uma instituição muito importante no Brasil que vai trazer isso dos soros e vacina é o Oswaldo Cruz e a Fundação Oswaldo Cruz. Hoje, essas instituições, é o Instituto Butantan, o Instituto Parmanguinhos, é quem desenvolve pesquisa e quem desenvolve as vacinas que a gente toma, por exemplo, nas campanhas de vacinação. Agora, eu consigo prevenir e curar de forma muito mais efetiva. Porque eu conheço a bactéria, eu estudo a bactéria, eu vou lá, desenvolvo vacina ou um soro,
e eu evito que as pessoas fiquem doentes. A proposta de uma vacina é erradicar doenças, como nem todas conseguem ser erradicadas, porque a gente não tem como vacinar todo mundo, mas a proposta é que você consiga erradicar, porque você vacina a maioria da população, a gente tem aquele efeito de rebanho, se todo mundo está vacinado e imunizado, o vírus não consegue desenvolver. Se ele não consegue desenvolver, não vai conseguir se espalhar. O vírus, a bactéria, o que for. E aí, é um avanço gigantesco, certo? Então, seria a teoria da unicausalidade, ou teoria unicausal. Uma causa única para cada doença. E essa causa seria uma bactéria, certo? E, para intervir, eu vou lá e meto uma vacina ou meto um soro. Para intervir, eu preciso eliminar a bactéria. Ou a gente costuma chamar de agente etiológico. A gente vai usar o termo agente etiológico, o termo hospedeiro ou suscetível, aquela pessoa que está suscetível a ficar doente, e a gente vai usar ambiente, meio ambiente. Agora aqui ainda não se trazia muito a ideia do meio ambiente. Era mais aquela questão. Eu tenho um hospedeiro suscetível aqui no meio, vou ter um agente etiológico, que seria a bactéria, ela vai infectar o hospedeiro, ele fica doente. Não tinha mais nenhum tipo de estrutura ou agente que pudesse interferir nesse processo. Agente etiológico, hospedeiro, doença. Por isso que chama unicausal. Lembra que coisas importantes do teoria unicausal: desenvolver vacinas, desenvolver soros para poder prevenir e curar. E aí, o que acontece? Até a teoria unicausal, ela consegue ser muito explicativa e aceita porque o perfil epidemiológico de doenças são doenças infecto-contagiosas, como a peste, tuberculose, tetanise, febre amarela, cólera. Só que, com a Revolução Industrial e com o passado desenvolvimento científico, a gente passa a ter as doenças do trabalho, a gente passa a ter as doenças da modernidade, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, que não estão relacionadas a só ter um agente etiológico e o hospedeiro. O ambiente passa a intervir e a, como é que eu posso dizer, influenciar nesse processo de adoecimento. Exemplo, a população carcerária que está presa nas penitenciárias, o ambiente que eles estão é um ambiente que os deixa muito mais suscetível a adquirir tuberculose. A população em situação de rua agora, que está nesse momento de pandemia, o ambiente que eles estão é um ambiente que os deixa muito mais suscetível a pegar o coronavírus, uma vez que eles não têm hábitos e nem podem ter, nem têm onde ter hábitos de higiene. Então, o ambiente entra na jogada e fica claro que ele é altamente influenciável. E a gente sai de uma única causa, que seria o agente etiológico, e passa a ter multicausas, porque o meio ambiente físico mesmo, com os seus fatores, vai começar a influenciar esse processo de adoecimento e explicar outras doenças, como as mais famosas, diabetes e hipertensão. Teoria multicausal. Começamos com a concepção mágico-religiosa, teoria mágico-religiosa, teoria miasmática, teoria unicausal, teoria multicausal. Quando a gente fala dessa teoria multicausal, que eles também chamam de modelo ecológico, também vocês podem ver, se vocês forem estudar em outros materiais, o balanço que eu falei. Vai ter lá o balanço, o peso de um lado, o peso do outro. Num lado vai estar o agente etiológico, no outro lado vai estar o hospedeiro, e o meio do balanço, que é o que modula se pende para um lado, se pende para o outro, é o ambiente. O ambiente com seus fatores. Então, se eu tenho um ambiente que os fatores ruins pesam mais, o agente etiológico ganha. Se eu tenho um ambiente que ele é favorável a eu não adquirir a doença, o hospedeiro ganha. E a gente vive nesse processo de equilíbrio
e desequilíbrio. Teoria multicausal ou teoria da multicausalidade. Multi vem vários, então várias causas. Passando, a gente agora vai ter a última teoria, que é a teoria da determinação social. Beleza. A gente passa a entender que não é só um agente, tem um ambiente. Mas a gente tinha a ideia do ambiente muito com seus fatores físicos. Mas o ambiente não só é o fator físico. O ambiente que a gente está inserido também tem o nosso fator social. Por isso que se evoluiu um pouco essa teoria do que é saúde e do que é doença. E sempre se evolui, como está dizendo na primeira linha, porque sempre tem uma limitação da explicação da teoria anterior. Depressão, suicídio, acidente, violência. Se explica só com o ambiente físico? Não. Isso é uma questão social. E quando eu falo de social, estou falando se eu tenho acesso à educação, se eu tenho acesso ao trabalho, se eu tenho acesso à renda, se eu tenho acesso à moradia. Diversos fatores influenciam. Então, é sempre porque a anterior ficou limitada. Então, se a concepção anterior ficou limitada, tem aí passa a pensar uma nova. Ele traz a ideia de que o biológico é importante. Tem que ter o biológico. Mas também tem que ter o psicológico, tem que ter o social. Ela adiciona esse processo social à ideia biológica que a gente já tinha de explicar a saúde e de explicar doença. Essa seria a teoria da determinação social. E determinação social traz a ideia de determinantes sociais. Esses determinantes sociais podem ser diversas coisas, que vai passar aqui já. Mas sempre lembra de acesso à educação de qualidade, acesso à moradia de qualidade digna, acesso à renda mínima necessária, acesso a transporte de qualidade, acesso a bens, serviços, acesso a lazer. Tudo isso são determinantes sociais. E aí, essa teoria da determinação social, ela trabalha uma ideia de inequidade. Inequidade vem da ideia de equidade. O que é equidade? É uma igualdade com justiça. Exemplo agora, quem é que está precisando mais de acesso à renda? O trabalhador informal. Então, o trabalhador nesse processo de pandemia, o trabalhador informal, qual foi a medida econômica que o governo fez? Criou essa bolsa de 600 a 1.200 reais, que vai ser transferida para os trabalhadores informais, que não tem uma renda fixa. Já a trabalhadores formais, que têm uma renda física e que, por exemplo, receberiam o 13º salário lá em dezembro, ele foi e adiantou o 13º salário. Mas ele não transferiu renda a mais para esses trabalhadores. Ele só fez pegar uma coisa que ele receberia em dezembro e adiantou para junho. Ele não fez transferência de renda para essa população. Mas a população informal, que não tem direito de nada e que, se parar de trabalhar, fica sem dinheiro, ele fez uma política de transferência de renda. Então, ele foi equânime. Teoricamente. Ele foi equânime, tratou igualdade, mas igualdade com... Professora, está ouvindo? Sim. Tem hora que o seu áudio ele fica cortando. Aí a gente está ouvindo aqui, está bem ruim. Tem hora que fala, dá para ouvir tranquilamente, mas tem hora que fica bem baixinho, bem distante. Não sei se para o pessoal também está assim. Eu não sei se é o fone, mas o fone está aqui do lado de mim, ó. Não sei se é a internet, ou essa porcaria desse programa. Tem mas hora ele tá que... aqui, ó. Os dois estão na minha orelha, estão bem pertinho da minha voz. Tem hora que fica bem ok o áudio, mas tem hora que fica bem baixinho, bem distante. Espero que na gravação fique pelo menos razoável, né? Isso. Tá bom, então. Para vocês depois ouvirem, tá? E aí, continuando, essas inequidades, fica claro que elas são evitáveis, injustas e desnecessárias. O ideal era que todo mundo tivesse acesso a moradia de qualidade, que todo mundo tivesse acesso à água na torneira, a um salário digno, mas isso
é de uma questão de desigualdade social. São os determinantes sociais. Então, esses determinantes sociais, a gente pode classificá-los. São fatores. Então, existe uma comissão nacional que estuda e explica esses determinantes sociais. É a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais de Saúde, a CNDSS. Então, esses determinantes, elas identificam e enxergam como fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, raciais, psicológicos e comportamentais. Fatores sociais, econômicos, essa questão da renda, cultural, a cultura influencia muito. A gente tem um Brasil que no Nordeste a gente tem um processo de cultura e lá no Rio Grande do Sul tem outra cultura. Então, provavelmente, as doenças que afetam os nordestinos não são as mesmas doenças que afetam o pessoal do Sul, que parece que é outro país à parte dentro do Brasil. Étnico-racial, essa questão da população negra, a população LGBT, psicológico, comportamental. Tudo isso eles enxergam como determinantes sociais, que vai além do meio ambiente na sua estrutura física, certo? E esses determinantes são fatores de risco. Se eu vivo numa área que o esgoto corre na porta da minha casa, tem um fator de risco muito maior para pegar leptospirose do que quem mora num conforto, num prédio de Boa Viagem. Então, estar envolvido nesses determinantes nos torna estar mais susceptível ou não a determinado tipo de doença. Então, enxerguem determinantes sociais como fatores de risco. Já? Aí, o SUS, ele traz na sua legislação o que é que ele enxerga como determinantes sociais. Porque o SUS é quem provê ações e serviços de saúde no Brasil para o mundo, para a população em geral. Então, para o SUS, o que seriam esses fatores de risco? Alimentação de qualidade, moradia, ter acesso a saneamento básico, à educação, a trabalho, à renda, ao meio ambiente de qualidade, limpo, ao transporte, ao lazer, atividade física e acesso aos bens e serviços assistenciais. Não sei em outros lugares do Brasil, mas aqui em Pernambuco a gente está lascado. Muita gente passa fome, muita gente não tem moradia de qualidade, saneamento básico é um problema, o meio ambiente totalmente poluído, a educação está longe de ser a melhor, trabalho e renda, tanto de gente que trabalha para sobreviver e não para viver, fora a quantidade de trabalhadores informais, o transporte de Pernambuco é péssimo, o metrô, meu Deus, é horrível, atividade física, o lazer, você procura um parque, não tem, só tem a Jaqueira, ou então ir para o Recife Antigo no domingo de tarde. Então, a gente está meio que inserido totalmente em diversos fatores de risco, pelo menos aqui em Pernambuco e no Brasil como um todo, com certeza. Os estados maiores, populações e municípios mais pobres sofrem muito mais do que a gente. Então, entenda a determinação social como uma teoria que envolve a produção social. Essa produção social vem de fatores determinantes sociais, que são fatores de risco, que são o quê? Fatores sociais, econômicos, culturais, comportamentais, étnico-raciais. O SUS, que é quem provê ações e serviços de saúde para a gente, entende como determinantes esses fatores que estão na tela para vocês. Joia? E essa comissão, vou passar essa parte aqui, eu queria mostrar essa figura. Para vocês entenderem que essa teoria realmente ela faz sentido. Eu sou biomédica de formação. Então, eu me formei totalmente nesse modelo biomédico. Aquele modelo que dá multicausalidade ou dá unicausalidade. Que saúde é ausência de doença. Se minha cabeça está doendo é porque tem alguma coisa causando problema na minha cabeça. Mas eu só enxergo a cabeça. Eu não enxergo o que o organismo pode estar dando de mensagem para a cabeça. O psicológico. Isso é um modelo muito biomédico. E eu me formei dessa forma. Então, demorei muito tempo para entender esse modelo que vocês estão vendo aqui, esse arco-íris que eu costumo chamar. Eu só vim entender quando eu fui estudar saúde coletiva, né? Fui me formar sanitarista. E uma coisa que aconteceu comigo, explica isso aqui. Dá para fazer isso aqui entender. Eu fui hipertensa desde os meus 17 anos, tenho 32. Na época que eu fiquei doente, acho que eu já falei na outra aula. Uma loucura, tá doente, muito nova, hipertensão, vamos estudar. Aí só se pensou no biológico. Fiz todos os exames de sangue, exame cardiológico, exame renal, fiz tudo.
Não tinha nenhuma disfunção biológica no meu organismo de forma evidente, assim. Mas, como vocês devem conhecer a palavra genética, todo mundo fala muito dos fatores genéticos. A gente tem uma predisposição genética, a gente tem os fatores hereditários. Minha mãe passou para mim, que passou pela minha avó, e eu vou passar para os meus filhos, e por aí vai. Eu tenho uma genética péssima. Tenho hipertensão, tive problema renal, tenho problema de vista, enfim. Acho que não irei doar muito, mas a bolinha, o centro desse modelo do arco-íris, são fatores que são nossos, individuais de cada um. Idade, sexo, nossos fatores hereditários. Sexo, existem doenças que são muito mais predominantes em homens do que mulheres. O câncer de próstata não, porque é exclusivo masculino, por exemplo, mas o câncer de pulmão mata mais os homens do que as mulheres por conta do tabagismo. O câncer de estômago mata muito mais homens do que mulher por conta do vício, do alcoolismo. E são características de cada um. E idade, existem doenças que acometem muito mais os idosos do que os mais jovens. Isso é uma característica nossa. Só que, pula para a próxima etapa. Nessa época, não tinha nenhum processo biológico. Então, eu só tinha meus fatores hereditários. E pela minha idade, nem era para estar doente, com hipertensão. E aí, só que nessa época, o que aconteceu? Eu tinha acabado de terminar o ensino médio não, o ensino fundamental, numa escola que eu estudei 11 anos da minha vida. E nessa escola, eu estudei desde pirrainha. Então, eu também jogava bola na escola. Eu tinha todo um estilo de vida, um ambiente social que eu era inserida. Só que, quando acabou a escola, o ensino fundamental, o ensino médio, que é o primeiro, segundo, terceiro ano, não tinha mais nessa escola. Eu tive que ir para outra escola. E foi uma escola que, eu cheguei lá, a escola era desse tamanho, eu estudava num colégio enorme, não tinha futebol, não tinha educação física, e eu pegava ônibus, porque eu andava de transporte escolar, eu pegava ônibus de 5 horas da manhã, e em pé. Então, assim, houve toda uma mudança no meu estilo de vida. Isso seria o próximo passo desse modelo do arco-íris. Eu já tinha minha predisposição genética, mas houve um gatilho. E qual foi o gatilho para a doença desenvolver? O meu estilo de vida. O meu estilo de vida mudou. E isso foi uma questão social. Não teve uma bactéria que veio aqui. Até o meu estilo de vida é muito mais fácil eu conseguir mudar, porque é o estilo de vida meu. Mas a próxima etapa do arco-íris seria redes sociais e comunitárias. Eu cheguei num colégio novo, que já mudou completamente meu estilo de vida, que eu parei de jogar bola, parei de fazer tudo que eu gostava, e fui inserida numa rede social e comunitária totalmente diferente da minha. Porque na escola que eu estudei era uma escola católica, que a gente cresceu junto desde pirraia. Então a gente sentia mais aquela ideia de família. E na escola nova que eu cheguei, as pessoas só pensavam em vestibular e passar em medicina. Então não tinham uma proposta de família. Tanto que lá na escola anterior, a gente lidava com as freiras o tempo todo. E na escola nova, a gente nem via o coordenador, nem o diretor, nem nada. Então, e os alunos que estudavam também tinham muito essa ideia de, eu preciso passar em vestibular, enfim. Então, mudou a rede social e comunitária. Já fica mais difícil a gente conseguir atuar. Quanto mais a gente vai subindo nesse modelo do arco-íris, da bolinha para a parte exterior, mais difícil vai ficando a gente conseguir mudar os determinantes sociais, porque envolve outros processos, outras pessoas. A próxima etapa seria as condições de vida e de trabalho. Nessas condições de vida e de trabalho é onde realmente estão os determinantes sociais. Que é desemprego, acesso à água e esgoto, saneamento básico, serviços sociais de saúde de qualidade, que o SUS está longe ainda de garantir, acesso à habitação, o ambiente de trabalho que influencia muito, acesso à educação, acesso a alimentos. Todas essas condições de vida e de trabalho não é uma coisa que eu posso mudar só. É uma coisa que depende da política, as políticas e a característica social e econômica do país como um todo. Então, mais distante, mais difícil mudar. E a última etapa desse modelo seria a etapa das condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Então, mudar política social, mudar política econômica, mudar cultura é praticamente impossível. Porque é uma decisão macro, tanto que a gente chama essa última linha, a gente chama de macro determinante.
É uma decisão de governo e aí fica impossível. Então, esse modelo, a gente chama de modelo da determinação social. Quem inventou foi esses dois caras, Dalger e Whitehead. Então, nele, ele divide esse processo de adoecimento em camadas. Quanto mais próximo da bolinha, mais fácil da gente conseguir atuar. Quanto mais distante da bolinha, mais complicado da gente conseguir mudanças. Agora, entenda aqui, se eu conseguisse mudanças lá no último, em cadeia, ela ia influenciar todos os outros, de fato. Então, partem determinantes individuais, que é a bolinha, aos macrodeterminantes, ou do microdeterminante, que é a bolinha, aos macrodeterminantes. Tem outra figura. Aqui explica cada um, foi o que eu expliquei para vocês. Aqui tem outra figura. Os itens da bolinha, que é idade, sexo e característica genética, a gente entende como determinantes proximais ou microdeterminantes. Os determinantes sociais mesmo, que lá que o SUS enxerga como determinantes sociais, são condições de vida e trabalho, eles chamam de determinantes intermediários. E a última linha do arco-íris, eles chamam de determinantes distais, porque distante, ou macrodeterminantes, por ser muito mais complicado de a gente ter qualquer tipo de mudança, tá? Esse modelo é importante, e é muito importante vocês entenderem que os determinantes sociais são as condições de vida e trabalho, ou o que eles chamam de determinantes intermediários, mas existe toda uma etapa. Tanto que lá na época que eu fiquei doente, o médico disse para mim assim, você tem uma predisposição genética, sem nenhum motivo biológico, e ele foi desencadeado a doença. Vai ter que conviver com ela. Não tinha uma explicação biológica para isso, tá? O estágio anterior, ele explica da forma que eu expliquei cada um, o que é cada um, o que é o determinante proximal, o que são os microdeterminantes, o que são os intermediários e o que são os macrodeterminantes, ok? Esse modelo é muito importante. Então, fechamos as teorias. A gente passou por teoria mágico-religiosa, teoria miasmática, teoria unicausal, teoria multicausal, teoria da determinação social. São 5. Cada uma, é importante saber o que cada uma pensa ou entende o que é doença, e dependendo de como ela entende o que é doença, a forma de atuar para se curar é diferente. Cada uma atua de forma diferente. Hoje, atualmente, nós entendemos saúde e doença como determinação social, certo? E aí, a OMS, só para a gente fechar aqui, a OMS, ela traz, que é a Organização Mundial de Saúde, que está bem visível agora nesse processo de pandemia, ela traz essa ideia de determinação, ou então um conceito ampliado de saúde. E saúde seria para a OMS um bem-estar mais completo, físico, mental e social. E não apenas a ausência de doença. Ah, porque eu não tenho sinais e sintomas, eu não estou doente. Eu posso muito bem estar doente. De forma psicológica, mental, e isso está sendo influenciado por gatilhos sociais, por exemplo, ou econômicos, ou comportamentais, tá? Teoricamente, isso seria algo ideal, mas é inatingível, principalmente no Brasil. Como é que a gente vai conseguir atingir um completo bem-estar físico, mental e social quando o físico não está bom, o mental não está bom, e quando o mental não está bom, mas o físico está bom, o social não está bom, porque as políticas não funcionam, enfim. Certo? Mas a gente entende como determinação da doença. Uma coisa que aconteceu que foi muito importante para influenciar esse conceito de determinação social foi uma conferência chamada Conferência de Alma-Ata. Alma-Ata é uma cidade do Cazaquistão, um desses estãos que ficam lá para o lado da Rússia, Europa leste, oriental. E aí ela aconteceu em 1978. Ela influenciou também muito o Brasil. Nessa conferência, trazendo essa ideia de determinação social, eles traziam muito a ideia dos cuidados primários. O que seriam cuidados primários? Tá? A gente quer um completo bem-estar físico, mental e social. E a gente quer que todo mundo tenha isso no ano 2000.
O lema da conferência foi Saúde para Todos no ano 2000, o tema do congresso. E tá bom. Como é que todo mundo consegue saúde, ter um completo bem-estar físico, mental e social no ano 2000? Se a gente focar em cuidados primários. Atenção primária. E a atenção primária no Brasil é a atenção básica. É o postinho que tem o ACS, enfermeiro, o médico. O ACS deveria fazer visita na casa da gente. O ACE deveria fazer visita na casa da gente, ver se tem mosquito da dengue, falar de hipoclorito, de como limpar as frutas, verduras. É pensar promoção da saúde, é pensar prevenção. Falei muito de promoção e prevenção na outra aula, tá? Então, hoje, ainda no SUS, a gente tem como foco principal a atenção primária. Porque está claro que promover saúde e prevenir saúde é muito melhor do que só atuar lá na fase mais crítica. Tanto que a frase que é bem famosa é melhor prevenir do que remediar. Então, a gente sempre fala dessa conferência porque ela foi a primeira que falou sobre cuidados primários. Depois dela, veio outra, em 86, que é um ano que foi bem importante no Brasil. Quando a gente estuda a história do Brasil, a parte de SUS, a gente vê. Mas foi o ano da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi chave para a gente ter um SUS hoje. Aí, essa conferência já foi além. A Alma-Ata, ela fala de cuidados primários. E cuidados primários é promoção e prevenção. Já a Carta de Ottawa, ela diz que o que é mais importante nesses dois, promoção. E lembrando da aula passada, promover saúde é pensar ações e atividades que não visem apenas o cuidado para uma doença específica, mas se eu faço atividade física, eu estou evitando ter várias doenças. Se eu faço alimentação saudável, eu estou evitando ter várias doenças. Se eu combato o tabagismo, eu estou evitando ter várias doenças. Isso é promover, certo? Carta de Ottawa. Aí, aqui no Brasil, até no mesmo ano da Carta de Ottawa, da Conferência de Promoção do Canadá, a Conferência Nacional de Saúde. A Conferência Nacional de Saúde é a 8ª. Ela foi 2 anos antes da Constituição criar o SUS. E aí foi nela que a galera começou a pensar, a discutir. E ela que resumiu tudo isso que a gente viu falando, de determinação social, de cuidados primários, de promoção da saúde, de entender que é uma produção social e que todo mundo tem direito à saúde. E a gente precisava de um sistema único para prover ações e serviços de saúde. Então, ela é muito, mas muito importante para todo mundo que estuda saúde coletiva, saúde pública. Foi nela que foi pensado como a gente iria estruturar o SUS. E 2 anos depois, com a Constituição, depois que a ditadura caiu, o SUS veio. Então, para quem estuda saúde coletiva, pelo menos aqui no Brasil, ela é bem importante. Então, em 1986, 8ª conferência. E, para a gente fechar, hoje a gente tem um conceito ampliado de saúde que enxerga a determinação social. A gente vai repetir. Saúde seria o quê? Resultante de eu ter acesso a alimentação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso à posse da terra, acesso a serviços de saúde. E tudo isso resulta de uma organização da sociedade. Tudo isso é pensar saúde de forma ampliada. Então, para o SUS é muito mais difícil atuar, porque ter acesso à alimentação não depende do SUS. Dar acesso à educação não depende do SUS. Dar acesso à renda não depende do SUS. Então, o SUS, para ele ser totalmente efetivo, nosso sistema ser totalmente efetivo, ele precisaria que as outras políticas sociais e econômicas do país andassem de mão dadas. E não andam. Certo? Aqui, para a gente encerrar, como a gente já viu várias teorias, então, as concepções de saúde e doença foram evoluindo com o tempo. Desde uma maior vinculação com as doenças e a morte, isto é, aproximações negativas, até concepções mais vinculadas à qualidade social, ou seja, uma aproximação positiva. E esse processo de saúde e doença hoje, enxergando essa aproximação social, a gente enxerga fatores sociais, psicológicos, ambientais, educacionais, culturais, econômicos, políticos, ecológicos e genéticos. Todos esses fatores a gente vê depois na aula de História Natural da Doença. Certo? Mas vocês já estão meio que cientes.
esse texto não vai, como é que eu faço aqui? Esse texto não vai ser utilizado. E aí, repito, o processo de saúde e doença é entender as teorias das concepções de saúde e doença. As principais são 5. Mágico-religiosa, miasmática, unicausal, multicausal, determinação social. Agora, se a gente tivesse na sala de aula, o que a gente ia fazer? Eu ia passar para vocês um vídeo chamado Ilha das Flores, que ele é antigo, mas é super atual. E esse vídeo, Ilha das Flores, ele traz uma questão, a gente faz uma discussão mais dessa questão social. E aí, depois do vídeo, vocês iriam fazer exercício na sala de aula. Então, eu vou pedir que eu vou colocar aqui no chat o link do vídeo no YouTube. Vou pedir que vocês acessem o link no YouTube, assistam o vídeo, ele não é tão fácil de entender, então assista a primeira vez, depois dê umas perguntas e assista novamente. E em grupos de 3 pessoas, vocês passem para mim até segunda-feira esse exercício. Beleza? Eu não sei o que foi que eu fiz aqui, que ficou em tela grande, eu queria voltar para falar aqui. Ok. Joia? Vai ver o vídeo, vai ver o exercício. Se precisar ver o vídeo de novo, em grupo de 3 pessoas, me manda o exercício por e-mail, que é aquele e-mail que eu mandei para vocês o material da semana passada, até segunda. Beleza? Se vocês tiverem qualquer dúvida ou qualquer coisa, só mandar um e-mail que eu respondo ou mandar uma mensagem lá no Instagram. Joia? Alguém está com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Ninguém? Professora, Representante de... Sim. a senhora vai mandar esse slide por e-mail? Posso mandar, mas eu coloquei ele aqui, tá? Mas eu posso mandar também para vocês. Ele tá aqui, não aparece, né? Nem todo mundo tem acesso ao Teams. Ah, tá. Tá bom. Então eu mando para vocês agora, assim que eu terminar e encerrar aqui a gravação. Tá certo, obrigada. E a gente se vê segunda-feira. Beleza? Eu vou parar a gravação e vou mandar. Alguém quer falar, perguntar alguma coisa? Só para confirmar, porque minha cabeça está tão perturbada. A senhora quer o quê? A senhora quer que a gente veja o resumo, faça um resumo ou só leia aquele texto que a senhora passou na aula passada? Não. Explica eu aí, acabei de botar no chat. Acabei de botar no chat o acesso de um link no YouTube, que é o vídeo, que eu posso até mandar primeiro também. Esse vídeo chama Ilha das Flores. Eu tenho um exercício para esse vídeo. Então, eu quero que vocês assistam um vídeo, que é um documentáriozinho, respondam o exercício em grupo de 3 pessoas e me mandem por e-mail. O exercício eu já coloquei. O exercício eu coloquei aqui, mas aí eu posso mandar por e-mail também. Joia? Certo, mas aquele texto que a senhora tinha mandado, que a senhora falou que queria... Era para ter lido para ajudar vocês a me entender melhor essa aula de hoje. Mas também não tinha exercício, era só para vocês lerem quem tivesse tempo de ler. Entendi. Só para ajudar. Joia? Pode ajudar também para esse exercício, mas não vou cobrar nada dele, não. Certo. Certo? Mais alguém? Eu vou encerrar, mando e-mail para vocês agorinha, com o slide, o link do vídeo e o exercício de novo, caso alguém não tenha tido acesso ao Microsoft Teams. Ok? E a gente se vê semana que vem, gente. Boa semana para todo mundo. Espero que segunda-feira tenha menos notícias ruins e que as coisas melhorem o mais rápido possível. E a gente consiga se encontrar na sala. Porque é muito ruim não estar na sala. Verdade. Joia? Verdade, professora. Deixa eu parar aqui para poder salvar.